Olá, meninos e meninas da turma do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje a gente vai trabalhar com o assunto preconceito linguístico. Então, o que é o preconceito linguístico? Segundo o professor linguista Marco Banho, é todo juízo de valor negativo, de reprovação, de repulsa ou mesmo de desrespeito às variedades linguísticas de menos prestígio social. Aí Marco Banho lançou em 1998 a obra Preconceito Linguístico, o que é e como se faz. Essa obra foi um verdadeiro divisor de águas no ensino de língua portuguesa e como a língua portuguesa é trabalhada nas escolas, né? Porque Marco Banho trata todas as variedades linguísticas como possíveis, como corretas e como valorosas. Todas as variedades linguísticas, ela tem o seu valor estético, o seu valor artístico, cultural e também tem o seu valor técnico. E a gente pode perceber que as variedades linguísticas menos aceitas são as variedades linguísticas faladas por determinados grupos sociais, grupos que historicamente já são marginalizados, já sofrem preconceitos por outros motivos que não seja a língua. E aí temos a utilização da língua para manutenção do poder. Como assim, professora? A língua, quando a gente fala aí de língua, de linguagem formal, a gente pode perceber que a parte da população que tem menos prestígio socioeconômico, menos dinheiro, de uma classe social menos elevada, vai ter muito mais dificuldade de aquisição dessa linguagem formal, porque vai ter muito mais dificuldade em acessar a universidade, em acessar a educação. Então, o poder aquisitivo menos favorável, ele vai dificultar a utilização da linguagem formal, padrão, que a gente costuma chamar. Já as pessoas que já nasceram em um determinado grupo que tem um poder aquisitivo maior, elas vão ter uma chance muito maior de ser exposta, de adquirir essa linguagem formal, essa linguagem mais aceita socialmente. E quando a gente diz que a língua para manutenção do poder, por quê? Porque determinados grupos sociais, eles sempre vão ser marginalizados também por conta da língua. A língua vai favorecer grupos que já sofrem preconceitos a sofrer ainda mais. É a língua com o poder de manter a manutenção do poder através da língua. Há grupos que já sofrem preconceito socioeconômico, regional, cultural, racismo e a homofobia também vão sofrer um preconceito linguístico, porque é comum, infelizmente, a gente ouvir ainda certas piadas referente a um grupo de pessoas de uma determinada região pela forma de falar. A gente tem visto aí na mídia um programa aí que acho que muita gente está assistindo, que é o Big Brother. Aí ali tem uma participante, Juliette, que é da região do Nordeste, ela é nordestina. Juliette, apesar de ter tido acesso à universidade, ela é formada em Direito, mas ela carrega consigo traços da fala, né, da região dela. Então, muitas vezes dentro do programa ela foi hostilizada, ridicularizada por conta da forma de falar. Então, o preconceito, ele não é só mais linguístico, ele passa também a ser regional, ele passa também a ser cultural, ele passa também a ser historicamente de grupos que já sofrem preconceitos. E aí, como é que a gente pode fazer com que o preconceito linguístico diminua? Aí é a gente, professor de língua portuguesa, alunos, estudantes de língua portuguesa e a comunidade em geral, porque nós somos comunidade falante,
a gente fala, a gente usa a língua, nós somos usuários da língua portuguesa, é a gente partir de um princípio da adequação linguística, adequar a variedade linguística à situação comunicativa. Então, eu costumo brincar sempre que a gente não vai à praia de terno e gravata. E a gente também não vai a um casamento usando trajes de banho, biquíni. Então, é adequar a variedade linguística à situação comunicativa. Se eu estou em uma situação comunicativa que exige uma variedade linguística mais formal, eu vou utilizar. Se eu estou em uma situação comunicativa de interação com amigos, com colegas, eu não necessariamente preciso utilizar essa variedade linguística formal. Eu posso ser menos formal nesse caso. Mas aí, professor, eu não preciso aprender gramática? É isso que Marco Banho está falando? Não, não é isso. Marco Banho, ele fala que sim, nós temos que ter acesso a todas as variedades linguísticas, as formais, mas também a gente precisa ter respeito e valorizar as outras variedades linguísticas, porque nenhuma é melhor ou pior do que a outra. A gente vai adequar, né? É a adequação linguística à situação comunicativa. Por que eu preciso estudar e aprender a norma padrão? Porque ela é cobrada, ela é exigida em determinadas situações e ela é exigida quando a gente vai partir para o estudo formal, em uma prova de faculdade, em uma prova do Enem, a prova do IFBA, em situações que a gente precisa falar de forma formal, padrão. Eu preciso adquirir, eu preciso aprender essas normas. Não está dizendo que eu não preciso aprender a gramática. Sim, eu preciso aprender a gramática. Mas por que eu preciso respeitar quem não segue a norma padrão? Porque todas as variedades linguísticas, ela tem o seu valor. Então, se ela tem o seu valor, eu preciso respeitar e valorizar cada uma delas. E quando a gente fala de língua, a gente tem que lembrar sempre que a língua ela é viva. Somos nós que falamos. É o falante que faz a língua existir. A língua, como comunicação, ela só é possível porque tem aquele que fala. Então, nós falantes, usuários da língua portuguesa, é que vamos fazer com que ela mude, com que ela seja sempre constante em nosso dia a dia. Aí eu trouxe aqui uma passagem também do livro Preconceito Linguístico, Como é e Como se Faz, de Marcos Banho. Essa edição aqui é de 2002, mas foi lançada a obra original em 1998. Uma receita de bolo não é um bolo. O molde de um vestido não é um vestido. Um mapa mundi não é o mundo. Também a gramática não é a língua. Então, tudo isso aqui são só formas de como fazer. Eu tenho uma receita de bolo com o passo a passo. Mas se eu não fizer o bolo não vai existir. Vai continuar sendo só uma receita de bolo. Assim como a gramática não é a língua. Ali são formas de falar, são orientações, mas não é a língua. A língua ela passa a existir a partir do momento que existe a comunicação, a partir do momento que o falante exerce esse poder. A gramática não é a língua é viva, ela é potente e ela é capaz, inclusive, de disseminar preconceitos. E o que a gente tem que fazer como falante de língua portuguesa é prisar pela valorização de todas as variedades linguísticas. Saber que eu preciso, sim, adquirir a linguagem formal, estudar a gramática, saber a ortografia, mas eu preciso, sim, entender que as linguagens, as variedades linguísticas, elas devem ser aceitas, sim, porque elas fazem parte da língua viva.